Será que a idade ela pode te impedir de você trilhar o seu caminho? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque. Meu nome é Tatiana Del Águila e antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria agradecer a participação da vice-presidente do nosso instituto, doutora Suene Medeiros. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast que eu vi nascer, né, e desenvolver, e agora é um sucesso. Nascido e criado em Sobradinho, filho de comerciantes, formou-se em Direito com apenas 22 anos. Mas antes de 30, foi eleito presidente da subseção de Sobradinho na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Casado com a também advogada Camila, sua parceira e sócia, está se adaptando à nova vida de pai, depois da chegada do seu primeiro herdeiro, Georgiano. Atua em direito imobiliário e hoje vai compartilhar conosco um pouco da sua luta, dificuldades e superações. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur Gurgel. Muito obrigado, doutoras Tatiana e Suene. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e com os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Nem sei se fala telespectadores mais hoje em dia, né? Mas eu tenho uma história de muita luta e superação que eu acho que pode inspirar muitas pessoas que estão passando por dificuldades que eu já passei no início da minha carreira. Que bom. O objetivo do nosso podcast, doutor Arthur, né? Acho que a gente pode tirar o doutor, né? Meu amigo. A gente pode tirar esse negócio meu amigo, do doutor. Arthur. Não tem nada formal aqui. O objetivo do nosso podcast é justamente mostrar para os advogados em início de carreira que essas dificuldades, lutas e superações são desafios comuns a todos que iniciam a sua profissão. E que não é a idade, não é o gênero, não é a localidade que vai determinar a trajetória, o seu caminho. E sim a sua própria determinação, a sua própria vontade de fazer acontecer. Né? Então, para começar, eu queria saber por que filhos de comerciantes, nascido na capital do país, né, um local que predominantemente as pessoas optam por concursos públicos, o que fez você buscar a profissão do advogado? O que fez você fazer direito? É uma excelente pergunta, Tati. É importante destacar que inicialmente eu não queria advogar. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser funcionário público, eu queria ser delegado de polícia. Esse era o meu objetivo quando eu ingressei no curso de Direito. Porém, ao longo do curso, na trajetória do curso, lá pelos idos do 4º semestre, você vai amadurecendo e eu fui percebendo que a carreira policial envolve certos riscos que eu não estava disposto a correr. E eu fiquei, naquele momento, sem rumo dentro da faculdade, porque o objetivo que tinha me levado até o curso de Direito tinha se esvaído. Mas, até por ter vindo de uma origem pobre e ter pago a minha faculdade com muito esforço, com a ajuda dos meus pais e com muito trabalho, eu falei, eu não vou jogar fora 2 anos de faculdade que eu paguei, eu vou terminar esse curso aqui, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. E eu continuei no curso. Lá pelo 6º semestre, eu fui constatando, através de análise de outros colegas que estavam ali fazendo curso comigo, que o pessoal que estava no estágio tinha uma capacidade de percepção da matéria muito mais fácil. Eles conseguiam assimilar o conteúdo de uma forma muito mais fácil, porque eles estavam vivendo na prática ali a matéria. E aí, eu tomei uma das decisões que acabou me levando até a advocacia, que foi pedir demissão do emprego que eu tinha na época. Eu comecei a trabalhar. Informalmente, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, porque meus pais, eles tinham um restaurante... Como advogado? Não. Meus pais, eles tinham um restaurante lá em Sobradinho, chamava Tempero Mágico, e na época eu tinha 8 para 10 anos, eu pedi dinheiro pro meu pai, na época ele falou, rapaz, você já ganhou muito dinheiro sem fazer nada, tá na hora de você entender mais ou menos como é que se ganha dinheiro. E aí ele me botava para recolher os pratos e limpar a mesa do restaurante deles. Justo. E aí eu ganhava uma mesada semanal de R$5. Já virei fã. Isso na década de 90 era muito dinheiro. Eu chegava na escola rasgando dinheiro, ostentando, porque com R$5
Dava pra fazer muita coisa na época. E aí eu comecei a trabalhar mais trabalho formal mesmo. Eu comecei como menor aprendiz numa empresa que era do meu tio, que vendia empréstimo para servidores públicos. E lá eu comecei a trabalhar com 16 anos. E acabei vivendo até bem para um adolescente de 16 anos. Eu ganhava em torno, na época, de 2 a 3 mil reais, que tinham comissões e etc. E eu tive que largar isso tudo já na faculdade, exatamente por essa constatação que eu tive, e renunciei a isso tudo para começar a fazer estágio. E no estágio eu ia ganhar 700 reais, que era a bolsa lá do estágio e tudo. E assim, meu padrão de vida, na época, eu tinha, acho que 19 para 20 anos, e eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu tinha a cabeça como a maioria dos brasileiros, que se ganha 3 mil reais, gasta 3 mil reais, às vezes um pouco mais, e conta com 13º e férias para quitar dívidas. Isso me gerou um baque assim tremendo, porque eu saí devendo muita coisa. Na época meu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, infelizmente eu saí bem endividado, mas me reconectei com o meu propósito. Eu comecei a fazer estágio em um escritório de advocacia, e esse escritório ele patrocinava ações da Claro, e aí ele nos enviava como prepostos para poder fazer as vezes do advogado nas audiências do juizado especial. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa. Foi quando eu vi que eu nasci para ser advogado, que eu encontrei esse talento e eu fui tomando um gosto tremendo pela coisa e acabei optando por advogado ali em diante. E ali eu fui gostando cada vez mais no estágio, e aí fui me dedicando já na faculdade com esse objetivo de querer advogar. E aí ao final da faculdade, já fiz OAB, eu estava ainda no 10º semestre da faculdade, e depois disso enfrentei os percalços que a advocacia traz. Você já saiu e montou o seu escritório, ou você trabalhou em algum escritório antes de montar o seu? Não, eu saí, quando eu estava no estágio, eu tinha 2 estágios na época, no finalzinho da faculdade, assim, foi uma loucura tremenda, porque eu estava terminando o curso, estudando para a OAB, fazendo monografia, e estava em 2 estágios, ainda era membro da comissão de formatura. Ao sair de lá, um dos escritórios me contratou, só que ele não me contratou como advogado. Ele falou: olha, eu não preciso de um advogado aqui agora, mas eu posso continuar pagando o que você estava vendo, na época era R$ 1.500, e você pode utilizar a estrutura do meu escritório para atender os seus clientes. Não quero nada com isso. Você já tinha passado na ordem? Já tinha. Eu já era advogado. Assim que eu comecei a advogar, em junho de 2015. E aí, assim, eu fiquei muito feliz, porque era uma senhora estrutura de 5 salas, e eu consegui atender meus clientes lá. Só que alguns meses depois, a crise de 2014 pegou forte nesse escritório. Assim, para quem não lembra, já tem 11 anos isso, né? Tem muito tempo. Mas em 2014 nós tivemos uma crise financeira terrível, e isso acabou afetando as contas desse escritório. E ele falou, até por ser um homem, o Dr. André Vidigal, um forte abraço se você estiver ouvindo, meu irmão. Eu gosto demais de você, é uma grande inspiração. Ele falou: olha, infelizmente, outras pessoas que trabalham aqui comigo são bacharéis, eles não vão ter as oportunidades que você teria por ser advogado. E, de fato, assim, bacharel, infelizmente, não consegue muita oportunidade. Ele falou: por isso eu vou precisar te desligar daqui, porque não tá dando e tal, etc. E ali eu segui. Por um lado, eu entendo que, assim, ele tem um coração enorme e ele quis ajudar essas outras pessoas como bacharel. Por outro, me deu um desespero na época, porque desde os meus 16 anos, quando eu comecei a ter um trabalho formal, eu sempre tive um trabalho fixo, sempre recebi algum valor fixo por mês. E ali eu já não iria receber mais. Bateu, e agora, né? Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje, no escritório lá no Pátio Brasil, eu recebi a notícia, e aí eu estava lá na praça de alimentação, e eu lembro de ter pego a carteirinha da OAB assim, e falei: rapaz, dizem que esse negócio aqui dá dinheiro. Eu vou tentar me arriscar. E aí eu comecei a advogar como autônomo em setembro de 2015. De junho a setembro eu trabalhei no escritório do Dr. André. E a partir de setembro eu comecei como autônomo. Não tive escritório no começo. Eu estava utilizando a estrutura da OAB e atendia cliente nas salinhas e tudo. Mas escritório eu não cheguei a montar. Por quê? Não tinha condição, e assim, quando eu fui mandado embora, eu tinha, na época, em torno de uns
R$ 1.200 de despesas fixas, na época contando com parcela do carro, conta de telefone, internet, etc. R$ 1.200 de despesas fixas. E eu tinha de clientes que, trabalhando lá no escritório do Dr. André, eu também atendi meus clientes, como eu tinha dito, e esses clientes me pagavam R$ 800 por mês. R$ 800 por mês não eram contratos de partido que me geravam esses R$ 800 por mês. Eram contratos parcelados que em um momento iria acabar. Então, eu estava no negativo em R$ 400 e ainda iria esses R$ 800 acabar. Então, assim, foram meses terríveis. Setembro e outubro de 2015 foram meses, assim, tenebrosos na minha vida, mas eu tive uma experiência que me marcou muito, porque na época tinham lançado o edital no concurso TJDFT para analista técnico, enfim. E minha mãe, vendo aquela minha situação ali de perrengue que eu estava passando, ela insistiu para que eu fizesse o concurso. E eu não queria fazer concurso, realmente eu já tinha me identificado como advogado, já tinha essa vontade de fazer da minha profissão a advocacia. E eu tive um momento com Deus, eu sou cristão, não sei a religião de vocês, mas eu sou católico, eu acredito em Deus, e um dia eu estava assim, angustiado, eu fiz a minha oração noturna, e eu falei: Pai, eu sei o que eu quero para minha vida. Mas você sabe o que é melhor para mim, que seja feita a tua vontade. Eu só te peço para você me dar uma luz do que você quer para mim, porque às vezes o que eu quero e o que você quer não são a mesma coisa. E é algo que me assusta muito, porque no dia seguinte eu recebi ligação da Bahia. Eu fui na Bahia a primeira vez em 2022. Isso era 2015. Eu recebi ligação da Bahia de pessoas querendo contratar os meus serviços. Recebi ligações de vários clientes e assim, a coisa começou a andar depois disso. E, assim, novembro e dezembro de 2015 a coisa começou a melhorar. Graças a Deus. Eu acho que eu olhei para você e falei: eu acho que eu entendi o recado. Você não acha, Arthur, que esses desesperos também, essas dificuldades, né, a falta do certo, né, esse incerto, ele também não acaba que é um motivador e um pontapé para a gente também dar uma andada? Com certeza, assim, para mim, tanto que eu sou muito agradecido pela minha demissão naquela época. É algo que eu tenho uma felicidade enorme, porque se eu não tivesse sido demitido, talvez até hoje eu estaria trabalhando em algum escritório, recebendo algum valor fixo, mas assim, estaria longe, muito, muito longe do que eu vivo hoje, do meu padrão de vida hoje. Então, é um potencial que você tinha para desenvolver. Exatamente. Mas é sempre assim, né? Na verdade, quando a gente está num momento de desespero, naquele momento parece o fim do mundo, né? Pra gente. Ou seja, a gente acha que realmente não vai se resolver, não vai ser solucionado aquele problema. Mas depois que passa, e aí a gente olha para trás, a gente consegue uma história dessa. É verdade. Uma história de fé, né? Uma história de gratidão. E sempre é uma história boa de se contar, de dizer: ó, tá vendo? Aconteceu, mas aconteceu porque tinha que acontecer, porque eu tinha que agir daquela maneira, né, para poder construir o que eu construí hoje, né? A gente olha para trás e fala assim: nossa, aquilo ali me fez fazer diferente, né? Talvez se você tivesse ficado ali, né? Mas eu acho que tem um outro fator também. Essas histórias de superação que no momento nos dão muita angústia, desespero, dúvidas. Pelo menos é assim, né? Quando eu vejo a minha trajetória com o Jacques, que eu lembro de todas as dificuldades que a gente passou. Quando eu conto essas histórias de dificuldades, né, de superação, eu sempre conto com muita alegria. Naquele momento, a gente está ali, naquele perrengue, naquela dureza, daquela dificuldade, que você pensa assim: olha, como que vai ser o próximo mês, né? Mas quando a gente passa, a gente sempre conta. Não é isso que fica, né? Não é essa angústia, não é essa tristeza, não é essa dor que fica. A gente sempre conta, é justamente essa superação, é justamente o prazer da realização, da conquista, que faz com que a gente relembre desses momentos na verdade, com gratidão. É isso, né? É aquela história, há males que vem para o bem. Isso é verdade. É isso. Assim, acho que até como povo hebreu, todo mundo tem que passar pelo seu deserto, né?
isso faz com que a gente até dê mais valor, na minha opinião. Hoje eu valorizo muito as coisas que eu conquistei, exatamente por todos os percalços que eu tive que superar para chegar até onde eu cheguei. Assim, é igual eu costumo brincar, que eu ministro uma palestra chamada Como Sobreviver ao Início da Advocacia. E quando eu estava construindo essa palestra, o primeiro nome que veio é Como Enriquecer na Advocacia. O primeiro nome que me veio na cabeça foi esse. Só que eu tenho um incômodo tremendo de vender algo que eu não sou e de defender algo que eu não acredito. E eu, quando eu criei esse nome, falei, cara, eu ainda não sou rico, então eu não vou colocar o nome Como Enriquecer na Advocacia, porque eu não enriqueci ainda. Fake news. Mas, graças a Deus, eu já consigo viver muito bem da advocacia, já construí um patrimônio relativamente bom para a média dos millennials, né, o pessoal da minha geração. E eu acredito que essas experiências que eu tive ajudam outras pessoas. Até por isso que quando eu ministrei essa palestra, muita gente que escutou e falou ao longo da minha trajetória na OAB, eu ministrei em alguns lugares, muita gente agradeceu e falou, cara, eu queria muito ouvir isso que você estava falando, me ajudou demais, ajudou a inspirar, eu estava realmente perdido, e assim, é bom ver uma pessoa que passou por isso, porque hoje nas redes sociais, acredito que apesar de todos os benefícios que as redes sociais trazem, o acesso à informação hoje é muito mais fácil. Para você divulgar o seu serviço, você gasta muito menos do que se gastava antes. É muito mais fácil de você ter acesso a tudo hoje. Só que também vem o lado ruim disso tudo. Porque ninguém mostra na rede social seu bastidor. Todo mundo só mostra o palco. E isso acho que gera um efeito comparativo que faz com que todo mundo fique naquela ansiedade, naquela coisa de, meu Deus, aquela pessoa tá no nível A, eu tô aqui no D, e como que ela chegou lá? E a pessoa acha que para chegar lá foi assim, e não é assim, principalmente na advocacia. Não, e às vezes essa pessoa que tá mostrando isso aí nem chegou lá ainda. Exatamente. É só uma encenação e tal. Exatamente. É engraçado isso tudo, porque a advocacia, eu nunca me esqueço do exemplo que o finado Juliano deu, querido amigo, que é um dos grandes culpados por eu estar onde eu estou hoje. Quando eu decidi pela advocacia, teve um momento, né? Eu saí da decisão do concurso e, quero advogar. E aí eu comecei a conversar com outros advogados. E todos eles queriam concurso. Eu falei, mas que diabo é isso? Que todo mundo fala que advogado dá dinheiro, que não sei o quê, e todos os advogados que eu converso querem prestar concurso público. Tem alguma coisa que não fecha nessa conta. E na época eu não tinha maldade para enxergar o que eu não estava vendo ali, né? E aí o Juliano foi dar uma palestra, isso foi no finalzinho da faculdade, eu estava no estágio ainda. Os caminhos do bacharel em Direito, tudo ele puxava muito sardinha para a advocacia, obviamente. E lá ele falou que a advocacia é como o cedro do Líbano. Você planta a árvore, nos 5 primeiros anos ela só está se enraizando por debaixo do solo, na superfície não acontece quase nada. Mas ela está se enraizando para ficar forte e ser uma árvore vistosa. E aí ele falou, pergunte para advogados com mais de 10 anos de carreira se eles prefeririam um concurso público. Aí é que eu vou para o outro lado, porque eu estava lidando com advogados no início de carreira, todo mundo trabalhando no escritório, tudo grande. Aí eu comecei a conversar com a galera dos mais de 10 anos. Até hoje, de todos os advogados que eu conversei, já fazem 10 anos que eu estou advogando também, agora dia 17 de junho. Até hoje só teve um advogado que eu conversei com mais de 10 anos de carreira que preferiria ter concurso público. Então, assim, isso mostra que a advocacia, de fato, demanda um tempo para você colher o que você está plantando ali. E hoje, com essa euforia que o pessoal de rede social tem, ao ver essas redes sociais, ao ver o palco de todo mundo e se comparar, o pessoal quer tudo em cima da hora. E não é assim na advocacia. Olha só, Arthur, você colocou um ponto interessante, porque é o seguinte. Como você falou, você tem uma década, né, de profissão. Você se formou com 22 anos, se formou novo. Você tem uma década que está atuando na advocacia. Isso é muito pouco tempo. No meio jurídico é nada, né? Você sabe disso. E não só na advocacia. Qualquer trabalho, qualquer área que a pessoa, o médico, o engenheiro, o próprio concursado, ele tem que se dedicar em algum momento da vida dele para conquistar aquilo que ele está buscando. Né? E na advocacia,
não seria diferente. Nós da advocacia temos alguns elementos que até romantizam um pouco a nossa profissão. Porque sim, nós somos essenciais, né? O exercício da justiça, não pode ser uma atividade mercantil. Mas se a gente for falar objetivamente, a advocacia é uma empresa. Um escritório de advocacia é uma empresa, como qualquer outra. Ela gera empregos, a gente paga tributos, precisa entrar o dinheiro, porque a gente precisa manter uma estrutura. E a nossa vida também, né? Porque as pessoas trabalham para desenvolverem, terem as coisas que não necessariamente são materiais, né? Mas todo mundo tem seus objetivos e metas, né? Então, todas essas atividades, seja qual for que a pessoa quiser escolher para si, ela vai ter que se dedicar. E o que você está falando das redes sociais é que é tudo muito ilusório e muito... Essa sua geração, ela é muito imediata. A gente vê, quando a gente contrata, quando a gente quer contratar um advogado, estagiário, a sua geração, ela é muito imediatista. Então, assim, eu quero ser feliz e mais nada. Eu quero estar aqui agora, mas e depois? Então, a gente vê que falta um pouco disso. E você, né, foi até por isso que eu te convidei para vir aqui, porque você tem uma história, a gente acompanhou, né, vi você começar mais menino do que já né? Acompanhei a sua trajetória de sucesso. Para mim, você é um advogado de sucesso que conseguiu tão cedo atuar, né, na sua área. Conseguir, eu vou ser advogado, não quero ser comissário, vou atuar como advogado. Depois entrou para o OAB, fez uma excelente gestão, né? Os seus colegas lá de Sobradinho, que são testemunhas, não sou eu, né? Eles estão sempre... Você foi uma pessoa que entrou e conseguiu sair maior, porque a gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas você entrou e conseguiu sair maior, está fazendo a sua vida de forma positiva, fazendo novos trabalhos, né? Mas você é um ponto fora da curva dessa sua geração. Como que é exatamente isso? Como que você faz para manter o pé no chão? Você já falou aí de Deus, né? Eu acho que isso é muito importante, que é uma coisa também que está muito fora da realidade das pessoas hoje. Né? Mas como que é? Porque você é muito diferente, né, das pessoas da sua idade, dos advogados que a gente vê da sua idade, e não só dos advogados. Nas outras profissões a gente também vê isso. E claro, a rede social, antigamente era televisão, né? Os programas de televisão, eles ditavam as regras, o que a gente vestia, o que a gente ia comer, como que a gente ia se comportar. Isso sempre foi assim, né? Só que agora a rede social não é só mais a doutora Suene que está ali na sala do lado que está me influenciando porque ela está num programa de televisão. É o cara da Coreia, é o outro que está em Londres. Então, nós somos influenciados por todo o mundo, né? Toda essa geração. É uma quantidade enorme de informações superficiais, né? A gente tem bombardeado todo dia de informação, mas superficial, né? Não são muitas informações de qualidade, e aí tem que filtrar, se centrar, enfim, como que você faz para manter seu pé no chão diante dessa realidade? Porque para mim, que sou de uma outra geração, eu já fui criada dentro de uma cultura com hábitos diferentes. Agora você não, você tá nesse contexto. Então, para quem não está no contexto, é até fácil olhar de fora e criticar e falar, olha, isso está errado, isso está certo, blá, blá, blá. Mas para você que está dentro desse contexto, como que você faz para se manter consciente de que as coisas não são fáceis? Nem tudo cairá do céu. Olha, Tati, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, assim, parte do que me faz manter o pé no chão, primeiro, eu faço parte da geração Y, a Millennium, faço parte de um dos últimos anos, né? Que a geração Y diz que vai até 95, 96 em diante é a geração Z. E eu peguei o mundo transitando do analógico para o digital. Então, eu vivi muita infância de muita gente da década de 80, 70, até bem semelhante. Depois é que o mundo foi começando a ter internet, computador, etc.
Então eu vivi muita experiência no mundo analógico e para além disso, minha família, uma família de comerciantes, meu avô foi um dos pioneiros de Brasília, ajudou a construir Brasília, e ele sofreu um acidente aqui na época, um elevador caiu em cima dele, e aí ele fraturou o crânio em vários lugares, graças a Deus sobreviveu, conseguiu construir a família dele, mas ele começou o comércio dele com uma prática até medieval, quase, que é com escambo. Ele plantava um milho, plantava uma coisa, ia trocando aqui e ali e tal, e assim ele vai começando o comércio dele. E ele sempre teve muita dificuldade, então eu venho dessa origem, meu avô sempre me ensinou muita coisa, então eu sempre observei, sempre cresci com essa ideia de que as coisas não são fáceis, dinheiro não dá em árvore, você vai ter que lutar para conquistar suas coisas. Como eu disse, meus pais me colocaram para trabalhar com 8 anos de idade. Hoje em dia, o conselho tutelar ia acabar com a raça deles, né? Mas eu acho que isso é importante. Falta exatamente esse senso de responsabilidade. A minha geração tem muita gente imediata e tudo, mas eu acho que a geração seguinte, né, é mais prejudicada ainda, que pegou um mundo totalmente digital. Então, o que me ajuda a manter o pé no chão é, primeiro, estudar muito. Eu sempre leio, sempre busco estudar. Eu gosto de ler livro, eu gosto dessa coisa de... Kindle, livro digital, não, cara. Eu gosto de pegar, sentir o cheiro do livro, de rabiscar, de marcar. E você vai lendo, vai vendo outras experiências, você vai se colocando ali no prumo, né? Eu coloco sempre a ideia de tentar fazer pesquisas e estudos para poder evitar ficar naquele ciclo vicioso de notícias vazias que a gente observa e é bombardeado com isso o dia inteiro. A dopamina nossa vai para o espaço, que é o tempo todo, um estímulo novo. Então, a ideia que eu sempre tenho é estudar, tá sempre tirando algumas horas ali para isso. Atividade física me ajuda bastante. Eu treino jiu-jitsu, faço musculação, comecei com as corridas agora para estimular a minha esposa sendo estimulado pela minha sogra. A gente começou a correr junto, esporte a gente faz junto, então acho que o esporte também ajuda muito nisso. Porque é um momento que, assim, você necessariamente, principalmente o jiu-jitsu, você tem que se desligar de celular, de tudo, então você precisa se centrar ali para que você consiga praticar. E, para além disso, você tem que sair de uma situação de estresse extremo. Seu adversário está tentando te estrangular, quebrar teu braço, quebrar tua perna. Então, modo de falar, obviamente, né? A finalidade do jiu-jitsu é essa. Então, isso ajuda a manter centrado, manter a ordem de ideias para não ser afetado com isso tudo que a gente vê hoje em dia. Agora, conta para mim a maior vergonha que você já passou na advocacia. Eita. Quero saber, assim, aquele momento mais que você pensou, ai, meu Deus do céu, tomara que ninguém saiba, mas agora você vai contar para todo mundo. Você tentou esconder a vida toda, mas agora a gente quer saber. Cara, eu uma vez fui fazer uma sustentação oral no TJDFP e eu tava atrasado, assim, não tava atrasado, tava bem em cima da hora. Na época tinha as vans ali do ponto TJ, né, a gente deixava lá, pegava a van e ia pra frente do TJ. E eu parava pra tomar um cafezinho da funcionária lá. O café dela era maravilhoso, né, como se fosse hoje. E aí eu tava tomando café, só que eu inventei de entrar na van pra isso, tomando café. E aí o motorista arrancou de uma vez. Eu tava com a camisa branca e taquei café na camisa branca para fazer a sustentação oral. E aí, fui chegando lá no TJ, fazer a sustentação oral com cheiro de café, a camisa toda manchada. Para piorar ainda, o solado do meu sapato abriu da parte de trás. Aí eu tive que andar arrastando meu pé direito, o solado tinha descolado atrás, e com a manchada de café e tudo sujo lá, pra todo mundo ver a sustentação oral. Foi uma cena patética, mas passou. Ainda bem que a toga cobra, assim. Disfarçou um pouco, mas o cheiro não tem como. O café fica aquele cheiro velho. E o sapato também, não precisa nem deixar o pé. Arrastando com o pé. Eu tô imaginando aqui o próximo advogado que eu sustentar, tem que pegar a toga e falar, deixa de café. E molhada. É verdade. Ô Arthur, então agora, para finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem para esse advogado
que está iniciando, que, independente da geração, passa pelas mesmas dificuldades e muitas vezes, como você entrou em desespero e pensou, e agora? O que eu vou fazer? Dá pra gente viver da advocacia? Falando para você agora, jovem advogado, jovem advogada que está nos acompanhando aí pela internet. Primeiro, respondendo a pergunta da doutora Tatiana, sim, dá para viver da advocacia, dá para viver bem da advocacia, mesmo nos tempos de hoje. Eu costumo falar que o bom profissional ele se destaca em qualquer área, em qualquer tempo. Advogados são necessários, sempre serão necessários para a sociedade. Com a inteligência artificial tem muita gente levantando a questão se o advogado vai ou não vai colaborar, vai continuar cuidando da justiça. Obviamente que não será como foi há 10 anos atrás. A inteligência artificial é uma realidade e eu entendo que ela não vai sobrepujar a advocacia. O que vai acontecer é o advogado que sabe lidar com inteligência artificial, com certeza vai substituir aquele que não mexe com inteligência artificial. Então é importante saber usar essas ferramentas, é importante saber mexer com isso para que você possa ter um destaque na sua profissão. Agora, um recado que eu deixo a cada um de vocês. Primeiro, busquem conhecimento. A advocacia hoje, mais do que nunca, ela precisa ser especialista. O advogado hoje ele tem a necessidade, mais do que jamais teve, de se especializar. Exatamente por conta do acesso à informação, o teu cliente hoje, ele já sabe que você não tem como ser um bom advogado sendo clínico geral. Tanto que se você for observar, a maior parte dos seus clientes, quando procura você, já procura perguntando em qual área você atua. É a segunda pergunta que eles fazem depois de perguntar se você é advogado. Então é muito importante você saber se posicionar na sua área, você buscar esse conhecimento, estudar e escolher de uma até, no máximo, 2 áreas de atuação para que você possa se destacar. Inclusive é importante você seguir esse canal, deixar o seu like para que, se esse conteúdo te agradou, chegue até outras pessoas também. E, graças à Advocacia em Destaque, ao Instituto Veloso de Mello, eu escolhi me posicionar na área de direito imobiliário, que eu atuo há praticamente 10 anos nessa área e eu ainda não a definia como a área principal. Acabei, depois de ler alguns estudos que eles levantaram, me posicionando nessa área e hoje sou muito satisfeito com a minha decisão. Escolha sua área com sabedoria, principalmente algo que você goste. Não pense, eu vou escolher tal área porque dá dinheiro. Todas as áreas do direito dão dinheiro. É importante você fazer algo que você gosta, senão sua vida vai ser um inferno trabalhando com algo que vai ser uma via crucis para você todos os dias. Espero ter colaborado. Muito obrigado pelo convite. E, claro, se houver um próximo, estarei aqui com muita felicidade. Então já fica aqui o convite firmado para a gente arrumar um horário que você venha com tempo para a gente falar de muitas outras coisas mais que ficaram aqui, ó, tudo guardadinho. Queria agradecer a sua participação, que veio aqui nos prestigiar e me ajudar a prestigiar o Arthur. E Arthur, muito obrigado por você ter compartilhado a sua história, uma história que mostrou pra gente a importância de estar conectado com o presente, se atualizar com os estudos, com a inteligência artificial. É uma realidade que a gente não pode fugir, mas também a importância da gente manter o pé no chão, não ver as redes sociais como uma realidade, encarar os desafios de frente, saber que a gente pode mudar de rota, mesmo na metade do caminho, e também a importância da gente ter a fé, acreditar em Deus, buscar, pedir, ouvir conselhos para poder continuar seguindo. Muito obrigado para você que está nos ouvindo e muito obrigado para vocês que vieram aqui hoje. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje, pessoal. Eu também agradeço. Obrigada.